Senhor Jesus, amados, eu pedi uma palavra do Senhor hoje pela manhã e o Senhor me deu essa palavra. Eu estava orando ali, falei, Senhor, me dá uma palavra, porque o inimigo tem pelejado. Hoje, dentro do meu próprio terreno, dentro do terreno onde a gente é herança, que a gente comprou, eu, meu pai e um irmão meu, quando a gente morava na roça, a gente batalhou para comprar, trabalhando domingo a domingo em fazenda. E hoje eu não tenho sossego dentro da minha própria terreno, porque Satanás implantou um filho de Satã implantado dentro do terreno aqui. Fala coisas da minha mulher, me ameaça direto dentro do terreno, e a gente tem que suportar isso, porque falta de juízo de um irmão meu mais novo, hoje eu estou pagando preço alto por causa disso. Mas eu creio no poder de Deus, que Deus vai trabalhar na frente, Deus vai trabalhar com poder e glória, e tudo isso vai ser resolvido da maneira do Senhor, não da maneira que esse filho do diabo pensa que vai resolver. Que ele é um merecedor das glórias de Deus, é um merecedor da salvação, mas a gente percebe que o cidadão não quer isso, ele só quer atormentar a minha vida. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso vai cuidar disso, que eu creio na palavra. E a palavra que Deus me deu foi essa, amados. Não é brinquedo não, mas eu não estou falando de uma coisa de ontem, isso vem há muitos anos. Mas infelizmente hoje eu me deu no coração de citar isso aqui. Que os irmãos da igreja do Senhor que estiver ouvindo, que ajuda eu em oração para nós poder suportar e passar por esse processo. Aqui no livro eu abri a Bíblia hoje aqui de olho fechado, e aqui no livro de Salmo, que é o livro de Salmo 55. E aqui o título diz assim, ó: Davi queixa-se de malícias dos seus inimigos e persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Então Davi, ele estava passando assim a situação que eu estou passando hoje. E a minha vida não é muito diferente de Davi, não, sabe? Eu só não fiz o que o Davi fez. Uma parte que o Davi fez. Adulterar, graças a Deus não. Então que graças a Deus eu sempre sei que isso é hediondo e eu nunca entrei por esses méritos, que isso nunca passou pela minha cabeça. Meu pai me deu uma criação na roça, e a criação que meu pai me deu me ensinou muita coisa. Então eu nunca fui de cair por esse lado. Mas aqui no livro de Salmo 55 diz assim: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, e lamento-me e rujo, por causa do clamor dos inimigos e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim. Terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobreveio, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de um pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apresar-me-á e escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça o Senhor e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os meus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque ele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu inimigo. Mas era tu, homem, meu inimigo. Eras tu, homem meu, igual meu guia
e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão da casa de Deus, a morte os açoite, e vivos os engula a terra, porque a maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei a Ele, e ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra, e que me moviam, pois eram muito contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, e aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tão pouco temem a Deus. Puserá sua mão nos que tinha paz com ele. Romperam as suas alianças. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permita que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amados, observa aqui, os irmãos, desculpa que às vezes a gente pega a palavra e às vezes a gente até tropeça em alguns versículos, mas eu creio que os irmãos que me acompanham aí vão entender. Olha como o Senhor disse a Davi. Muitas das vezes nós passamos por algumas situações que eu venho passando há longo tempo, principalmente com família, porque é uma coisa terrível isso, mas a gente conhece a palavra, a gente sabe que a gente tem que confiar no Senhor e marchar orando, buscando ao Senhor e crendo no poder do Senhor. Só que, o que eu quero dizer para os irmãos? No processo da aprovação do Senhor, das perseguições que você, por ser fiel a Deus, sofre nessa terra, uma das piores de lidar são pessoas que estão dentro da família, parentes, familiares. É mais difícil de você lidar. Principalmente quando mora num terreno igual eu moro. Eu tenho câmera aqui, eu pego coisa e ouço coisa que só a misericórdia de Deus. E só misericórdia. É o Espírito Santo de Deus que está na minha vida para eu poder suportar e não fazer uma loucura. E não fiz uma loucura até hoje. E nem vou fazer. Que o Senhor esteja, que esse demônio esteja repreendido e consumido pelo poder do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Então olha bem aqui para os irmãos ver como diz a palavra. O Davi falou com Deus: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Davi, ele pediu a Deus que inclinasse para ele e ouvisse ele, e não te escondas da minha súplica, para Deus não esconder do clamor dele, porque a Bíblia diz que o ímpio clama, mas Deus não ouve, pede, mas não recebe, busca, mas não encontra. E o justo, a Bíblia diz, quando ele bate, a porta se abre. Quando ele busca, ele encontra. Pede, recebe. Então, Davi pediu que o Senhor não escondesse dele na súplica. Senhor, não esconda de mim quando eu te clamar
Porque o Senhor esconde do ímpio quando ele clama. O ímpio, eu não estou dizendo de ímpio que ainda não se converteu, não. Estou falando de ímpios que estão com a Bíblia na mão dentro da igreja. Clamam, mas Deus não atende, busca e não recebe. E o mundo em geral está dessa maneira. Deus não ouve, porque eles têm ódio de Deus, de tudo aquilo que serve a Deus, que ama a Deus, que anda em fidelidade. Olha para você ver, se um justo for fiel, ele é perseguido, ele é morto. Porque o mundo é do maligno, o povo já tem prazer de servir e adorar Satanás. Infelizmente, é uma realidade que nós vemos hoje. E está tomado na face da terra. Por isso que os anjos do Senhor gritou quando o Senhor jogou o Satanás para a terra. Ai dos que habitam na terra. Os anjos gritou no céu, ai dos que habitam na terra. Porque ele sabia que desgraça tinha lançado do céu para a terra. Então, é uma coisa tremenda isso. É uma coisa poderosa, uma coisa tremenda, e que nós temos que alicerçar com fidelidade no Senhor, porque é difícil, tá? Vamos para o 3 aqui. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. Isso aqui eu estou passando exatamente esse versículo 3. E não é da agora não, há muitos anos. O mundo gosta da maldade, de que você pratica o mal, de que você... Eu percebo que hoje tem tipo de igreja que gosta do adultério, da prostituição, de ladrão, mentiroso, enganador. Ele já põe lá no altar. Se você for mentiroso e enganador, saber trapacear as pessoas, te põe no altar. Porque esse tipo de pessoas gosta para trapacear os fiéis, os inocentes, para enganar eles. Amados, infelizmente é desse jeito que está acontecendo hoje. Se você quer o céu, meu irmão, busque a Deus. Ore. Tá? Então, esse povo aqui cercava Davi. Vamos para o 4. E o meu coração está dorido. E o coração dele estava dolorido, mas aqui está escrito dorido. Dentro de mim. Então, dentro de Davi, ele estava com o coração dolorido. Davi passava aflição. Davi passava tristeza, angústia. Então, não é diferente com você e nem comigo. Não é novidade você passar por situação constrangedora, você sentir tristeza, angústia, revolta. Não é novidade. Você não pode deixar a revolta tomar conta, você não pode deixar a ira tomar conta, repreender e servir o Senhor. Confiar de que a espada do Senhor vai guerrear por ti. Ó, o meu coração está dorido dentro de mim, e o terror da morte sobre mim caíram. Então Davi, ele dizia aqui que ele terror da morte, que ele estava com medo de morrer. Ele estava aterrorizado, com medo de morrer. Isso significa que Davi passou por isso. Davi estava aterrorizado. Então nós temos que alicerçar a nossa vida no Senhor para esse tipo de coisa não nos alcançar. Mas não significa que não venha. Mas você confia no Senhor e você será vencedor em Cristo Jesus. É triste, porque a gente dentro do coração não pode desejar que eles vão para o inferno. Mas pela Bíblia nós podemos julgar que eles já estão com o pé no inferno. Só falta cair. Mediante a reta justiça. E quando eles baterem lá, eles vão arrepender e lembrar da maldade que fez para nós. A Bíblia diz que eles vão lembrar e vão arrepender. Só que não vai ter chance mais. Então por que nós passamos por aprovações, perseguição, zombaria por estes ímpios, por este povo que está na mão de Satanás? Porque eles são nascidos para vergonha eterna. São os filhos da perdição. O filho da perdição não converte. Mas os filhos do Senhor, os escolhidos do Senhor, eles vão se levantar. Eles vão abrir os olhos. Aqueles que ainda estão dormindo. E vão, porque a ovelha, o Senhor já sabe quem são os seus escolhidos. Tem muitos ainda para se levantar, que é a igreja de Cristo, que vai acordar. Mas a opressão maligna já está grande sobre a igreja de Cristo. E os falsos profetas vão pagar um preço alto também. Eles acham que não, mas vão pagar. Na hora que o anticristo sentar no seu trono e aqueles falsos profetas que estiver na terra, eles vão ser massacrados e mortos pelo anticristo. É bíblico. Isso é bíblico. Isso aí eles não vão escapar dessa. Só que eles deveriam firmar no Senhor agora para que ganhasse mais almas. Porque as almas não querem ir para a igreja por causa dos escândalos. E a gente tenta lutar e fazer alguma coisa para ver se o povo entende que a salvação não flui nos falsos profetas e nem nos escândalos. Flui na palavra, na Bíblia Sagrada, e você colocar sua vida no Senhor. Então você tem que entender que esses escândalos, falsos profetas, não pode afastar você de Deus e nem de Cristo.
É isso que eu tento implantar na vida das pessoas, porque senão as pessoas não vão se converter. Então vamos para o 5. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Então, Davi, ele sentia que o tremor e temor veio sobre ele e o horror cobriu ele. Davi passou por situações constrangedoras e terríveis. Mas nós que somos nascidos de Cristo, vamos confiar inteiramente no Senhor. Vamos para o 6. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Então, Davi, ele chorou, ele clamou, se eu tivesse asa, eu voaria e estaria em descanso. Eu já pensei isso várias vezes. Se eu tivesse asa para voar, eu pegava minha esposa, voava para o deserto para ter sossego, paz, um pouco de paz e um pouco de sossego. Porque os filhos das perdição e da treva não dá trégua. É de manhã e de noite. E eu moro praticamente em frente à rua, eles param debaixo da minha janela, não importa para a câmera pega muita coisa, tem muitos vídeos aqui deles. Falam mal de mim, falam que vai fazer isso com a minha mulher, que vai fazer aquilo comigo. Eu escuto isso há longo tempo. Só que a minha confiança está na palavra e no Deus vivo em Cristo Jesus, no Todo-Poderoso. E o Senhor me escolheu do ventre para fazer a sua obra, servir a Ele em obediência e não se render aos caprichos desse mundo. Então o Senhor me escolheu para a vida eterna. E eu louvo a Deus de ter uma pessoa que entendeu isso e está do meu lado. Porque os que são de Cristo ouvem a voz do seu pastor. Os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. O que não são, não ouve. Então, o ministério de Deus é pelo Espírito e pelo chamado. Não é por sabedoria, por muito estudar, por chabichão. Não. É pelo Espírito Santo, é por chamado. Se você é escolhido do Senhor, você vai ouvir a voz de Deus e você vai vir e vai passar o que passar, mas você não vai distanciar do Senhor. Você vai estar todo o tempo confiante no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Eu vou ao 7. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Então ele dizia que ele fugia para longe e pernoitaria no deserto. Davi, ele pôs o deserto dentro de si. Ele queria estar no deserto, descansar no deserto, longe de todo ser humano, de toda pessoa. Porque a aflição e os problemas em que ele enfrentou estavam todo dia patente aos seus olhos. E isso, nos dias de hoje, eu tenho enfrentado por isso. Todo dia está patente nos meus olhos, no meu trabalho, de frente da minha casa, na minha casa, dentro do terreno onde eu moro. Só que esse demônio não vai ter o gostinho de fazer o que ele já fez com outros, não. Comigo ele não vai ter esse gostinho, não. Comigo, no nome do Senhor Jesus, aqui ele encontrou o Espírito Santo de Deus, aqui ele encontrou o poder de Deus. E esse demônio vai ter que cair por terra. Porque o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão é o meu Deus, é o meu Senhor. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o meu Senhor. O Deus que fendeu a terra, engoliu Datã, Coreia, Birão e sua família é o meu Deus. Então, esse Deus é o Deus tremendo, o Deus que tirou Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E aqueles que lançaram Cedraque e Abednego da fornalha foram para a fornalha no lugar de Cedraque, Mesaque e Abednego. Então, esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui no 9, despedaça o Senhor e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Então, Davi ele pediu, despedaça o Senhor e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Então, Davi ele tinha visto violência e contenda na cidade. Então, ele pediu, despedaça o Senhor e divide as suas línguas, para dividir a língua desse povo. Então, que ele tinha visto violência e contenda na cidade. É o 10. De dia e de noite andam ao redor. O que ele disse? Que de dia e de noite andavam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Então, é uma coisa realista que Davi falou e que hoje eu vejo com meus próprios olhos. Iniquidade e malícia estão no meio deste povo. Então você vê que eles só fazem coisas abomináveis aos olhos de Deus. Os filhos das perdições estão ganhando o mundo porque o mundo é deles.
Então você não se assusta por causa que os filhos das perdição estão ganhando o mundo, porque o mundo jaz do maligno em Deus do princípio, e eles faz parte do reino do maligno, então o mundo é deles. Então, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio deles. Isso aí é verdade. Iniquidade e malícia, a gente percebe que totalmente vive disso. Ao 11. Maldade há lá dentro. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Realmente é a puríssima verdade. Quem tem o Espírito Santo vê. A maldade há lá dentro. A maldade é lá dentro, tanto deles como dentro da casa deles. Isso aí é a realidade. A astúcia e o engano não se aparta das suas ruas. É o que mais nós vê. Aí o engano, a astúcia, a astutícia satânica e maligna contra os fiéis e contra o povo de Deus. Eles adoram fazer isso. São servos de Satã. Agora o 12 diz assim, pois não era um inimigo que me afronta, pois não era um inimigo que me afronta, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque nele me teria escondido. Aqui Davi revela a seguinte forma, que ele não olhou para o homem como inimigo, mas olhou que dentro dele tinha um demônio que levava ele a isso. Então Davi ele entendia o seguinte, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Então ele viu que dentro daquele inimigo tinha um demônio que enfrentava ele, era o Satanás. É o que Davi mostrou aqui. E nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque nele me teria escondido. Então Davi ele teve uma visão. Davi ele teve uma visão espiritual que estava lutando contra espíritos imundos, não contra a carne, contra sangue. Aqui observa que Davi disse claramente isso nessas palavras aqui. Ao 13. Mas era tu, homem meu, mas era tu, homem meu, igual meu guia e meu íntimo amigo. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Era igual o amigo igual o meu íntimo amigo. Então Davi, ele dizia, ele olhava para o homem, mas não olhava para o homem com a maldade que era o homem que estava fazendo aquilo para ele, mas sim um inimigo, o adversário Satanás, estava dentro do ser humano fazendo aquilo para ele. Então Davi ele tinha essa visão aqui, pelo que percebe na escritura da palavra. Então o 14 diz assim, praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Então aquelas pessoas que perseguiam a Davi, eles andavam juntos, praticavam juntos, suavemente, e fomos com multidões à casa do Senhor. Davi, ele dizia isso. É isso que Davi estava querendo dizer. Aquelas pessoas que andavam com ele eram os que ele aborrecia, através do adversário, do inimigo de Satanás. A morte e a morte e o açoite, e vivos os engula a terra. A morte e o açoite, e vivos os engula a terra. E a terra engoliu mesmo, Datã, Coré, Birão, vivo, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Porque o ímpio há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Eles vivem disso. Diz a Bíblia que dentro deles é a maldade dentro do interior deles, e dentro do habitar deles há maldade. Eles vivem nesse tipo, porque eles são escolhidos para a vergonha eterna e vão herdar o lago de fogo ardente, onde que arderá eternamente e nunca mais sairá de lá.
Essa é a condenação para esse tipo de gente. A condenação que Deus, através da sua palavra, estipulou e deixou aqui para eles. Ao 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então Davi, ele disse, eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Porque Davi confiava na palavra, confiava que o Senhor era o Deus dele. Por isso que ele dizia na sua palavra, ainda que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Ó, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então, ele diz que de tarde e de manhã e o meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então Davi teria certeza de que Deus ouvia a voz dele, porque Davi sabia de que forma ele estava andando com Deus. Davi, ele tinha confiança no Senhor porque ele era fiel. Então ele sabia que das mãos dele ele tinha as mãos limpas e que Deus ia ouvir. Então o 18 assim, livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. E Deus livrou Davi, aqui já falou do livramento. Livrou em paz a minha alma da guerra que me ouviam, pois eram muitos contra mim. Deus aqui no 18 livrou Davi. É o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há nele nenhuma mudança, tampouco temem a Deus. Então Deus o afligirá, porque eles não temem a Deus e dentro deles não há mudança. Eles perseveram na iniquidade e na maldade, não há mudança. Então Deus afligirá. Eles vão ser afligidos por Deus. Aquele que preside desde a iniquidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temor a Deus. Eles não temem a Deus a nada. Eles praticam iniquidade como se fosse dono do mundo. E o mundo é deles, que o mundo já é do maligno. Ó, 20. Puseram as suas mãos nos que tinham paz. Com ele romperam as suas alianças. A sua boca era mais macia do que manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brancas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Então, observa que o que é a vida dessas pessoas que andam na maldade contra o outro, de iniquidade em iniquidade, sem temor a Deus. Observa o que tem dentro deles. Ó, puseram as suas mãos nos que tinham paz, perseguiram as pessoas que têm paz. Eles, pra você ver que se a pessoa tem paz, é uma pessoa boa, eles criam um problema para persegui-lo e afrontar. Porque eles são filhos da perdição e que, infelizmente, só Deus pode detê-los. E com eles romperam as suas alianças. Então, eles rompem a aliança que tem com o justo, que tem com, vamos supor, na terra. Eles não amam. É claro que o justo não tem aliança com o ímpio, não tem como. E romperam, e romperam as suas alianças, com eles a sua aliança. Quer dizer, se viviam bem com o justo, já não vive mais. E a sua boca era mais macia do que a manteiga. E é verdade mesmo, eles vêm com a palavra tão suave, com fingimento. Vai com Deus, Deus abençoe, vocês estão bom? Vocês estão bem? Como é que tá vocês? Eles têm uma palavra de engano, com a mansidão. A paz do Senhor, vaso. Abraça, bate nas costas. Se você não tiver no Espírito, você até acredita. Até acredita. Como manteiga. Olha bem, vou ler de novo. A sua boca era mais macia do que a manteiga. Mas no seu coração, guerra. Carrega dentro deles guerra. E as suas palavras eram mais brancas do que o azeite. Aquela palavra doce, mais branca do que o azeite. Todavia era espada nua, e eu acrescento por mim mesmo, afiada dos dois lados. Amados, vigia, tem que vigiar com eles, vigiar com esse povo. Se não fosse a Bíblia, nós estávamos perdidos. Ainda bem que nós temos a Bíblia que nos mostra e nos dá o entendimento, e o Espírito do Senhor nos capacita, senão nós estávamos perdidos. Lança
lança o teu cuidado sobre o Senhor. Então aqui está falando para toda a igreja de Cristo, todo aquele que crê, todo aquele que ama a verdade. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então creia, você não pode ser abalado no espiritual. Você pode ser afrontado, perseguido, mas não derrotado e nem abalado, porque o Senhor dos Exércitos pelejará por mim e por ti. Creia nisso. E aqui o 23 diz assim: mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão a metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, o que o homem de Deus diz assim? Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. E é verdade, eles vão ao poço da perdição. Deus o fará descer ao poço da perdição. Que é o poço da perdição? O lago de fogo ardente. Tudo enquanto é tipo, eles vão cair. Aqueles que não pagar aqui, vai pagar no lago de fogo. Uns pagam aqui, pagam lá. Uns vão pagar só lá. Mas desce ao poço da perdição. Homem de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Davi disse, mas eu em ti confiarei. Então, diga para Deus, mas eu em ti confiarei. Confiarei em ti através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos e que o Espírito Santo de Deus te dê o entendimento de toda a palavra. A paz do Senhor.